Bom dia a todos. Gostaria de dar boas-vindas a cada um de vocês ao nosso webinar sobre proteção de linha, seus esquemas e testes relacionados. É um prazer enorme ter tantos profissionais interessados em um tema tão relevante para a segurança e eficiência dos sistemas elétricos. A proteção de linha é fundamental para evitar falhas, isolar defeitos rapidamente e garantir a confiabilidade do fornecimento de energia. Exploraremos os principais esquemas de proteção de testes que garantam o funcionamento eficiente dessas soluções. Esperamos que esse conteúdo seja enriquecedor para o trabalho de todos vocês e saiam daqui com novos conhecimentos que poderão ser aplicados no seu dia a dia. Gostaríamos de lembrar que as perguntas referentes ao conteúdo do webinar devem ser enviadas pelo chat durante a apresentação. Todas as questões serão respondidas ao término do evento. Além disso, ao final do webinar, será disponibilizado no chat o link para o certificado de participação. Pedimos também que fiquem atentos ao sorteio, que será realizado ao vivo. Lembrando que somente os participantes que estiverem presentes online durante o sorteio poderão concorrer ao curso. Convidamos a todos a seguir a Comprove nas redes sociais para se manterem atualizados sobre os eventos, cursos e novidades. Aproveitamos para informar que o conteúdo desse webinar será disponibilizado no canal do YouTube. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização e os novos materiais técnicos. Para conduzir esse encontro, temos o prazer de contar com o professor Michel Hockenbeck de Carvalho. Ele é engenheiro eletricista formado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e especialista em sistemas de proteção, automação e controle, com vasto conhecimento em ensaios de relés. Realiza cursos voltados para relés eletromecânicos, estáticos e numéricos, e ministra treinamentos dos seguintes relés: ABB, Alstom, Artec, GE, Schneider, família Micon, Cepan, Cell, Siemens, família Ciprotec 4, 5, Nari, Pextron e Zive. O engenheiro Michel é o principal responsável pelos treinamentos das malas de testes Comprove. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Michel, que irá conduzir a apresentação de hoje. Seja bem-vindo e muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Espero compartilhar aí bastante conhecimento nesse curto período de tempo. Pessoal, vou fazer uma apresentação institucional da Comprove, né? Nós estamos vendo aqui o webinar Proteção de Linhas, seus esquemas e testes relacionados. Vou falar primeiramente um pouquinho da Comprove e em seguida a gente já vai ver algumas teorias e ensaios. Pessoal, a Comprove está completando esse ano 40 anos de existência. Ela foi fundada em 1984 com o objetivo de produzir malas de testes e também treinamentos. Já em 86, a primeira mala de teste usando amplificadores de potência no Brasil foi feita aqui. Em 2000, lançamos o primeiro testador de relé microprocessado usando instrumentação virtual. Então, não existe potenciômetro, chave, todo o controle da mala de teste é feita via notebook. Já em 2009, desenvolvemos o primeiro software para transitórios da América do Sul, o PS-Simul, um software para você fazer estudos e análises de transitórios eletromagnéticos. Já em 2004, em 2014, desenvolvemos a mala CS7012. Nela é possível fazer ensaios a níveis de primário, TCs, TPs, disjuntores, transformadores de força, e também a níveis secundários, que seriam relés e medidores, transdutores. 2020, criamos um acessório, o CETW, para que seja possível fazer ensaios utilizando
ondas viajantes. Então, para localização de falta que usam as traveling waves ou ondas viajantes e também aqueles relés que utilizam essas ondas para fazer a proteção. 2021, desenvolvemos um método de geração remota onde é possível criar, onde é possível controlar malas de forma remota. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês durante essa apresentação. Já em 2022, mostramos uma ideia de como fazer um ensaio de forma global do sistema de proteção, usando o software PS-Simul e nossas malas de teste. Já em 2023, criamos dois equipamentos, um para ensaios em subestações digitais que utilizam Sample Velo e Guzi, e também criamos um equipamento para monitoramento da rede de forma constante. 2024, há pouco tempo, a Comprove participou de um workshop em Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos, que intitulado IEC 1850 IOP 2024 da UCA, onde a gente comprovou, verificou a compatibilidade total de nossas malas e nossos softwares com a IEC 1850. Esse mesmo ano foi apresentado um artigo técnico no CIGRE, em Paris, na França. A Comprove está ativamente aí desenvolvendo pesquisas há 40 anos. Aqui, pessoal, algumas fotos do evento lá no Alabama, com nossos equipamentos. Diversos fabricantes do mundo inteiro estavam presentes. Recebemos certificação de todos os nossos equipamentos e de todos os softwares que têm vínculo aí com a IEC 1850. Falando um pouquinho em termos de recursos que a gente disponibiliza, que a gente possui aqui na nossa empresa, então a gente tem aí dezenas de relés dos mais diversos fabricantes, Siemens, Cell, ABB, GE. Temos equipamentos para ensaios de primário, então motores, transformadores, disjuntores, TPs, TCs. A Comprove ela está constantemente desenvolvendo aí artigos, seja em âmbito internacional ou nacional. A gente sempre participa dos principais eventos, tanto aqui no Brasil como no exterior. Temos diversos artigos publicados no CIGRE, no I3E, que são instituições bastante respeitáveis. Estamos sempre no estado da arte em termos de pesquisa para equipamentos no setor elétrico aí para ensaios, tá? No nosso site comprove.com/artigos técnicos, vocês podem ter acesso a todos os nossos acervos aí, desde antes de 2000 aí, próximo de 2000, nós temos vários arquivos, vários artigos disponíveis aí. Então, aqui são os eventos que a gente participa, feiras aqui lá em Paris, no CIGRE, outras feiras. Vamos falar um pouquinho da visão de futuro sobre os novos equipamentos e tecnologias que a gente deslumbra aí ao longo do futuro, né? Então, a gente tem aqui os Inverter Based Resources, os IBRs. É o impacto da geração distribuída, a geração eólica, a geração fotovoltaica, ela vai dar um impacto, né? Traz um impacto grande aí para o sistema elétrico. Nós temos aqui a possível quarta revolução da proteção, que seria o controle e proteção centralizado, o famoso CPC, utilizando VPACs, então aplicativos de proteção. Tem
o uso cada vez mais intenso das ondas viajantes, ou traveling waves, famosas TWs, e também já está aparecendo aí diversas subestações 100% digitais. Comentando um pouquinho mais do IBR, ele tem um impacto grande no sistema elétrico, porque a corrente é limitada pelo inversor. Ele vai influenciar na função 21 de distância e na função 50 e 51 sobrecorrente instantâneo, sobrecorrente temporizado. Isso vai exigir a necessidade de a gente criar novos algoritmos. É, Vamos ter que usar aí funções de maneira mais intensa: 27 subtensão, 59 sobretensão, 81 sub e sobre frequência e 81R variação de frequência. Vai ser mais comum o uso do RGUSE. O que seria o RGUSE? É as trocas de mensagem GUSE entre subestações, tá? A solução para a gente poder validar e verificar se nossa proteção está certa, é utilizar, por exemplo, o PS Simul, que é um software para análise de transitório. Fazemos toda a modelagem e conseguimos criar aí diversos cenários. Quando a gente fala do CPC, Controle e Proteção Centralizada, para quem nunca ouviu esse termo, nada mais é a ideia de eu ter um super relé ou um supercomputador que vai centralizar toda a proteção e o controle. Então, ao invés de eu ter diversos relés, eu vou ter um único relé, e a ideia é que a gente vá lá e coloque aplicativos simplesmente de proteção nesse super relé aí. Tá? Então, à medida que vai sendo desenvolvendo novos algoritmos, a gente vai lá e simplesmente atualiza o aplicativo. Tá? Para fazer esses ensaios, nós temos aqui malas de teste, a CE07, 6707, a 6710 e a 7012. São muito parecidas essas malas. A diferença é que a 07 ela tem 4 canais de saída de tensão e 3 de corrente. Já a 6710, está aqui a fotinho dela, 4 canais de tensão e 6 de corrente, principalmente para fazer ensaios com a função diferencial. A 7012 ela já vai ter 6 canais de tensão e 6 de corrente, permitindo ensaios a níveis de primário. Então, além de ensaiar relés, vai ensaiar os equipamentos TC, TP, etc. Existe a 67NET, que é uma mala já voltada para subestações digitais, onde você não tem canais analógicos de saída de tensão e corrente. Ele vai enviar e receber GUSE e Sample Value. Temos também o CEMNet, que é para a gente fazer um monitoramento constante da nossa rede, tá? Existem softwares aqui, ó, o simulador de GUSE, o Multim SV e o Network AD, que é o software responsável pelo controle do 67NET. Vamos falar um pouquinho das traveling waves, ou ondas viajantes. Por que usar ela? Ela melhora a precisão na localização das faltas. Então, quando eu uso um relé de distância clássico, você tem um erro aí na ordem de quilômetros. Eu utilizando as ondas viajantes, quando você tem uma falha, né, essas ondas são refletidas. Então, de acordo, usando o tempo de reflexão, a gente consegue localizar a falta com uma precisão de metro. Além disso, como é uma alta frequência, você também aplicando na proteção, a gente consegue tempos de operação abaixo de 1 milissegundo, que é muito rápido, tá? Para isso, você precisa de uma mala de teste, a 6707, a 6710 ou a 7012, em conjunto com o CETW. Aí sim você vai conseguir reproduzir aí as ondas viajantes. Falando um pouquinho de subestação digitais, então a gente tem a questão do barramento de processo, mensagens com tempo crítico, o uso aí
de Simple Velo e mensagens GUSE. Sincronismo temporal, todos os relés, todos os equipamentos, eles têm que ter um sincronismo temporal, seja pelo GPS, seja pelo protocolo IRIG-B ou protocolo PTP. O submódulo de rede da ONS falou que há necessidade do monitoramento constante da rede. Então, para poder testar e validar toda essa subestação digital, podemos usar as nossas malas de teste, a 6707, 6710, 67net, 7012 e o equipamento para monitoramento da rede, o MNet. Os softwares, a gente pode usar o software de SimulGUS, ele envia e recebe mensagens GUS. Multim SV recebe Sample Value, e o Network AD que controla a 6710, 67net para envio e recebimento de GUSE e Sample Value. Nós temos um acessório para sincronismo temporal que é o GNSS. O que que é? Ele pega todas as constelações de satélite, não somente o GPS. Nós temos outras redes de satélite, a russa, a chinesa e a europeia. Então, a GLONASS, a Beidou e a Galileu, que tem o mesmo funcionamento do GPS, que é o americano. Então, o nosso acessório pega de todas essas constelações. Já vem os equipamentos com GPS integrado, e com esse acessório aqui, o Bozoib, a gente pode também ter o IRIG-B. Outros equipamentos, nós temos também o uso das PMUs, né? As unidades de medição fasorial, que elas são sincronizadas também, tá? Tem o switch, tem o registrador de perturbação, tem as Merge Unit. O que que é uma Merge Unit? Vai pegar o sinal analógico e vai digitalizar e jogar na rede em Simple Velo, tá? Esses equipamentos, eles também podem ser ensaiados através da mala de teste 6707, 6710, 7012. Podemos fazer simulações usando o PS Simul e o acessório para sincronismo temporal, os mesmos acessórios aqui anteriormente citados. Então, o que que a gente tem hoje de gama de produto? A gente tem malas para ensaios de relés e do sistema de proteção. A gente consegue ensaiar transdutores, medidores, MUs e PMUs. Podemos fazer ensaio que envolva ondas viajantes, e também a gente faz teste, diagnóstico e monitoramento em subestações 100% digitais. Dentro do monitoramento do IEC 1850, a gente tem a possibilidade de um monitoramento portátil. Então o CE6net 4 aqui, ele é portátil, podemos colocar também em rack, e a ideia é o quê? A gente tem um arquivo SCL, que é o que deveria estar na rede, e a gente vai comparar esse arquivo com o que realmente existe na rede. Ele tem um modo sniffer, que é um analisador de rede, ele vai procurar alguma mensagem GUSE, Simple Velo, que não seja previsto lá no arquivo original. Ele também faz supervisão, então ele vai identificar erros de rede, vai fazer eventos de supervisão do GUSE, Simple Velo e do protocolo PTP, e ele grava, né, essas situações no arquivo PCAP. Ele tem um modo de estatística, análise estatística do tráfego, tanto GUSE como Simple Velo. Aqui alguns ensaios, um outro workshop aqui com diversos fabricantes, vendo a interoperabilidade dos diversos fabricantes. Temos a parte de desenvolvimento de equipamentos e também de cursos e treinamentos, pessoal. Então, a gente tem aí na Comprove cursos presenciais, a gente faz também curso em company, existe o online, que pode ser tanto ao vivo ou gravado. Nós temos aí mais de 70 cursos diferentes, seja na área de proteção, controle e automação, instalações elétricas, equipamentos elétricos, fundamentos para projeto, operação, manutenção e comissionamento,
teste de manutenção e comissionamento e estudos elétricos. Aqui algumas fotos de alguns treinamentos, então treinamentos em company, treinamentos na própria Comprove. Temos aí, ao longo de 40 anos, mais de 1.500, aproximadamente 1.500 clientes atendidos. Então, são várias concessionárias, nós temos aqui mineradoras, siderúrgicas, universidades, a própria GM, Petrobras, Vale, WEG, Itaipu. Temos o metrô, temos fabricantes de relés também, Siemens, Spectrum, tá? Não tem como nós incluir todos aqui, diversas empresas de engenharia também que prestam serviços. Temos uma área também de pesquisa e desenvolvimento, já fizemos aí mais de 10 projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, entregando, né, o resultado, o projeto final, dentro do prazo, com excelente avaliação por parte dos clientes. Inclusive, temos diversos pedidos de registro de patente. Maravilha, pessoal. Então, essa primeira parte aqui da apresentação da Comprove foi feita. Vamos, sem delongas, para a parte de conceitos de proteção de linha. Vamos falar um pouquinho da impedância de uma linha. Temos três grandezas fundamentais: resistência, indutância e capacitância. Como é que a gente calcula a resistência? Então, essa resistência ela vai ser dada pelo valor da resistência do condutor por unidade de comprimento, tipicamente ohms por quilômetro, e ela depende do material do condutor, alumínio ou cobre, e da geometria da linha. A indutância, como é que a gente vê a indutância? Ela é dada pelo valor da indutância do condutor por unidade de comprimento, tipicamente em milihenries por quilômetro, e vai depender do campo magnético ao redor dos condutores e da distância entre os próprios condutores e da dimensão do condutor em si. Capacitância, ela é dada pelo valor da capacitância do condutor por unidade de comprimento, nanofarads ou microfarads por quilômetro. Depende do campo elétrico entre esses condutores e do dielétrico presente ao redor dos condutores. Linhas aéreas, nós vamos ter como dielétrico o próprio ar. Existem as linhas subterrâneas, cabos isoladas por óleo. Aqui, pessoal, é importante a gente entender esse plano, né, do R e do X, aonde a gente vai colocar aqui, ó, o valor de resistência no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas você vai ter a reatância, tá? Então, eu posso representar a impedância como a parte real, que é resistência e reatância, ou eu posso pegar o módulo, a impedância e o ângulo da linha. Então, nesse plano aqui, ó, é feita toda a análise. Um conceito muito importante é a questão do carregamento. Então, eu tenho lá meu relé com o 21 e vamos ver os fluxos de potência. Então, uma subestação A para uma subestação B, uma linha aqui no meio. Quando a minha potência ativa e a potência reativa está agindo de A para B, o meu relé está medindo uma impedância dentro desse primeiro quadrante. Tá? Então, tem um valor de impedância que ele está medindo, que é a impedância de toda a carga que está pendurada nele. Quando eu tenho inversão aqui da potência ativa, eu começo a medir uma impedância agora aqui no segundo quadrante, tá? Quando inverte, ó, a potência ativa e reativa, então vem de B para A, o meu relé agora ele mede uma impedância aqui no terceiro quadrante. E quando eu tenho a potência ativa de A para B e a reativa de B para A, ele está medindo uma impedância aqui no quarto quadrante. São conceitos importantes. Então, ó,
Quando o fluxo está aqui, ó, de A para B, os dois, você mede uma impedância no primeiro quadrante. Quando ele está no terceiro, significa que o fluxo aqui está ao contrário. Essa é uma informação relevante. Olha só, vamos ver um relé de distância. Então, você tem uma linha aqui, ó, entre G e H. Essa linha ela tem uma impedância ZL, tá? E eu vou colocar uma certa zona de proteção aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero que ele olhe para frente, né? Então, eu estou pegando aqui, ó, praticamente somente o primeiro quadrante. Pego um pouquinho os outros, mas meu foco principal é o primeiro quadrante. Lembrando que o relé de distância, ele não mede a distância, ele vai medir uma impedância. Como eu tenho uma impedância total da linha, eu consigo inferir qual é a distância. Quando der uma falha na linha, o relé vai medir a impedância da linha. Quando está uma situação normal, ele mede uma impedância muito grande, que é a impedância da carga. Existem várias filosofias, tá? Vou mostrar uma bem clássica aqui, utilizada. A gente usa 3 zonas olhando para frente, com uma direcionalidade para frente. Hoje os relés apresentam facilmente 5, 6 zonas, podendo ser possível aí a gente criar outras filosofias, tá? A maneira clássica é a primeira zona eu vou pegar aí de 80 a 90% da impedância da linha, eu vou cobrir essa faixa com uma temporização instantânea ou muito baixa. A segunda zona a gente vai ajustar com 100% da primeira linha, mais 20 a 50% da linha seguinte, com uma temporização típica aí 0,3 a 0,5 segundos. E, por fim, a gente pega uma terceira zona, pega 100% da primeira linha, 100% da segunda linha, mais 25% da próxima linha, com uma temporização maior do que a anterior. Um valor típico aí é 1 segundo. Então, quando a gente põe isso, nós temos aqui, ó, a primeira zona com uma temporização, a segunda zona, ó, pegou 100% da primeira linha e mais um pedaço da próxima. Terceira zona, pegou 100% da primeira, mais 100% da segunda e um pedaço da próxima. Lembrando que essa proteção ela é espelhada, então cada linha você tem um relé olhando de G para H e de H para G. Aqui é o mesmo processo. Quais são os tipos de características? Então, o relé de impedância, a linha está aqui, ó, no primeiro quadrante, ele vai ser aí um ângulo próximo de 90 graus, e não é um relé tão usado, por quê? Porque ele não tem direcionalidade, ó, ele está olhando falhas para frente, falhas para trás, tudo quanto é tipo de falha, isso não é interessante. O relé mais utilizado é o relé Mo, ele é o inverso da impedância, é a admitância, então a grandeza seria ohm, a gente inverteu aí o nome Mo. Então, note que esse relé, ele olha praticamente só para o primeiro quadrante. A gente pode usar essa mão aqui, fazer um deslocamento. Então, é possível você dar um offset, que ele pegue aqui um pouco mais dos outros quadrantes. Existe a mão com a unidade de reatância junto, tá? A mais utilizada aqui, mão disparada. E temos a unidade também quadrilateral ou poligonal. Quando surgiu os relés microprocessados, foi possível fazer esse tipo de característica. Também é muito usada. Aqui ele está com direcionalidade, está olhando basicamente para o primeiro quadrante. Existe ainda a característica lenticular, que é eu pegar duas mãos e usar só a intersecção dessas duas mãos, não é tão utilizada. E também existe a outra característica, que é unir duas mãos, que aí vai virar uma tomate. Vamos dar um exemplo de cálculo aqui, para ficar mais claro a ideia de uma parametrização de um relé. Tá? Então, eu tenho duas fontes, fonte 1, fonte 2, eu tenho duas linhas, uma linha entre A e B de 100 km e de B e C 200 km, sendo que essa linha aqui é o dobro da primeira linha, com as mesmas características as duas linhas.
Temos a potência, 130 MVA, frequência 60 Hz, sequência de fase ABC. Está aqui meus TPs, 138.000 para 115, temos os TCs 600 para 5. Aqui, depois, no final, a gente vai usar essas informações. Então, a operação dessa linha, eu permito aqui uma queda de tensão de até 15% e uma sobrecarga máxima de 20%. Vamos olhar os dados da linha 1. O comprimento total dela é 100 quilômetros e o próprio fabricante, de acordo com a geometria tal que você está usando, já vai me dar a resistência de sequência positiva, está aqui o valor, a reatância de sequência positiva, está aqui o valor, e também a resistência de sequência zero e a reatância de sequência zero. Esse aqui é o valor da resistência por quilômetro, né? Então, quando eu quiser transformar ele aqui da linha total, eu simplesmente vou multiplicar por 100 quilômetros. Uma observação importante é o quê? Quando eu tenho uma falta, sempre vai existir um arco elétrico. Esse arco elétrico, ele é representado por um valor de resistência, tá? Então, a gente vai ter que calcular essas resistências para faltas bifásicas e para as faltas fase-terra. Existe uma fórmula, né? Já vou mostrar para vocês, que vai depender aqui das correntes de contribuição. Então, para curto fase e fase. As duas aqui eu simplifiquei, o mesmo valor, 1.000 amperes. Para faltas fase terra, ele tem uma contribuição aqui de 750 amperes. O comprimento máximo do arco aqui, ó, para a falta entre fases, seria de 3 metros. Para a falta fase terra, eu coloquei aqui de 2 metros. Eu coloquei aqui uma resistência também adicional de contato quando eu tenho curto para terra. Então, estipulei aqui um valor típico aí de 3 ohms. E ainda existe o valor do tensão de arco, que seria 2,5 kV por metro. Como é que é o ajuste da proteção? Zona 1, eu estipulei 85% da linha 1. A zona 2, 100% da linha, mais 50% da linha 2. Lembra que a linha 2 é o dobro? Então, 100% mais 100% dá 200% da linha 1. E a zona 3, 100% da linha 1, 100% da linha 2. Como a linha 2 aqui é o dobro, então 100% mais 200%, 300% da linha. Vamos fazer alguns cálculos. Inicialmente, a gente precisa da relação do transformador de corrente, 600 dividido por 5 me dá uma RTC de 120. Temos aqui o TP também, 138.000 por 115, me deu 1.200. Vamos achar o ângulo da linha? Então, eu usando a formulazinha aqui, ó, arco tangente da reatância sequência positiva pela resistência sequência positiva, me dá aqui um ângulo de 70 graus. Tá? Como é que é o cálculo da resistência de arco para curtos fase terra? Está aqui, ó, é o comprimento do arco máximo, 2 metros, vezes a tensão, dividido pela soma, pela contribuição das fontes, né? A corrente aí me dá, fazendo essa continha, 3,33. Note que esse é um valor primário, eu vou referir ao secundário, vou transformar em secundário. Então, eu pego esse valor primário e multiplico pela divisão da RTC pela RTP. Então, 120 dividido por 1.200 me dá 0,1. Então, essa é a resistência de arco fase terra secundário. Vamos transformar aquele 3 ohms também, que é a resistência de contato para a terra, em valor secundário. Então, basta multiplicar por 120 dividido por 1.200, me dá o 0,3 aqui. Vamos ver a resistência de arco agora para faltas fase-fase. Então, está aqui, ó, é o comprimento máximo do arco, vezes a tensão do arco, dividido pela soma das contribuições de corrente mínima. Então, fazendo essa continha, 3,75, transformando para secundário, multiplica por 0,1, deu esse valor aqui. Como ele é fase-fase, nós temos uma observação que esse valor ele tem que ser dividido por 2.
né, para a gente contabilizar só uma fase. Olha só o cálculo agora, como é que a gente faz? Qual que é a resistência sequência positiva da linha total? É o 0,0725 vezes o comprimento, e aí eu já jogo para valor secundário. Então, a linha total, ela tem, entre A e B, 0,725. Mesma ideia, a reatância. Então, fui lá, peguei a reatância sequência positiva, multipliquei pelo comprimento e ainda joguei ele para secundário, está me dando aqui o valor de 1992. Vamos ver com bastante detalhe a zona 1, a zona 2 e a zona 3 vão ser feitas de maneira análoga. Então, a resistência para faltas fase-fase é como 85% da linha, que era o ajuste da zona 1, vezes a resistência referida para o secundário, que a gente encontrou aqui, mais aquele valor dividido por 2 que a gente tinha encontrado anteriormente, a resistência de arco para faltas fase-fase. Me deu esse valor aqui, a reatância é direto, 0,85 do ajuste aqui secundário da reatância encontrada. Eu vou usar um relé, pessoal, 7SL86. Ele usa uma característica quadrilateral. Então, a vantagem da quadrilateral é que eu posso colocar dois alcances para resistência distintos, né? A gente vai verificar aqui que o valor de resistência para faltas fase terra ele é maior, né? Então, a gente tem aqui, ó, 85%, a resistência total da linha, mais a resistência do arco e ainda a resistência de contato. Então, quando a gente faz essa continha, dá aqui aproximadamente 1,25. Então, note que para faltas bifásicas, você tem uma resistência menor do que para faltas fase terra. O relé permite que eu coloque duas zonas 1 com ajustes distintos, um para falta fase-fase e outro para faltas fase terra. Aqui, pessoal, é a mesma conta que a gente fez, levando agora em consideração 200% da linha, que é o 100% da primeira, mais 50% da outra. Então, é a mesma ideia, achamos aí a resistência de 163, a reatância de 398 para faltas fase-fase e 208 para faltas fase-terra. Já a zona 3, nós temos aqui, ó, 2,36 de resistência para faltas fase-fase e reatância de 5,976. Além disso, a resistência aqui para faltas fase-fase, fase-terra, 2,8. Um detalhe que a gente tem que considerar é o momento de uma falta fase-terra. A falta fase terra, você tem lá a fase A, por exemplo, e deu um curto-circuito para terra, certo? Qual que é o cálculo que eu estou pegando aqui, ó? A tensão de falta dividido pela corrente de curto-circuito, ele me dá a impedância da linha mais a impedância da terra. Eu não quero essa impedância da terra me atrapalhando na conta aqui para mim saber aonde ocorreu a falha. Então a gente tem que compensar essa impedância da terra. Para isso a gente pode usar o fator K0. Ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Z0 dividido por Z1 menos 1 dividido por 3. Então, fazendo essas continhas aqui, nós temos que o fator de compensação de faltas para a terra, aqui no meu caso, aqui nesse exemplo, 1 e 0. Tá? Isso aqui é para excluir do cálculo a impedância da terra. O último detalhe aqui, ó, as zonas, terceira zona, se tiver quarta e quinta zonas, pode enxergar a carga. Então, uma região de carga ali, dependendo da situação, poderia entrar dentro de uma zona e operar. Então, aqui a gente vai fazer um cálculo rapidinho, que é o quê? Achar a corrente nominal, multiplicar por 1,2, que é 20% de sobrecarga. Vamos pegar a tensão aqui também,
15% de queda de tensão, então 85% da tensão nominal. Fazendo essa continha aqui, a gente tem que a impedância da carga seria 103,76. A hora que eu jogo aqui para o valor secundário, me dá um valor de 10,37. Note que a zona 3, que é a que tem o maior alcance, ela, se a gente tirar o módulo aqui de 2,8 e 5,97, elevar ao quadrado, né? Somar os dois e dividir e tirar a raiz quadrada, ele está longe aqui do 10,37, então não há necessidade de compensação de carga. Isso é um recurso que os relés de distância têm. Na nossa situação, não precisamos. E aí, quando a gente põe aqui nos gráficos, ó, o meu gráfico aqui eu coloquei sem direcionalidade nenhum. A característica quadrilateral, ela pode ficar olhando para frente, pode ficar olhando para trás, e além disso, pode ficar sem direcionalidade nenhuma. Então, esses ajustes que a gente calculou, eu tenho aqui resistência e reatância para as unidades de fase, de terra, desculpa, para as faltas fase terra. Então, todos aqueles cálculos que a gente fez, tá aqui, e as unidades de faltas bifásicas ou trifásicas, tá aqui, ó. Então, observe que o alcance em R dessas unidades, da unidade de terra, é maior do que na unidade de fase. Aqui, ó, como foi construída essa característica? Você tem aqui o R, o valor de R, e o valor de X. E aí aqui é menos R1 e essa parte aqui é menos X1. Tá vendo que ela está meio inclinada? Essa inclinação se usa o ângulo da linha. Aqui o que que a gente tem, né? Montado em bancada. Eu estou com um computador controlando uma mala de teste. Essa mala de teste, eu liguei os cabos de tensão e corrente no primeiro relé e também estou pegando saídas binárias, sinaizinhos de trip lá do relé. Então, a saída 1 e a saída 3. No outro canto ali, a gente tem um outro notebook controlando a mala de teste e a mala de teste está injetando aí os sinais de tensão e corrente. Lembrando que os dois computadores também estão acessando a internet, tá? Esses dois relés, a gente vai ensaiar depois um diferencial de linha, eles trocam informações entre eles, as medições, utilizando aí fibra ótica. Então, vamos abrir aqui o software diferencial, desculpa, o software de distância. Vamos por partes. Aqui são todos os aplicativos que a gente tem disponível. Existem aplicativos voltados para as principais funções, então diferencial, sobrecorrente, direcional. No nosso caso aqui, a gente vai usar, então, para fazer o ensaio da função distância, esse software de distância. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, também nos ajustes do relé. Então, aqui, ó, algumas informações essenciais, ó, o comprimento aqui, ó, da reatância por unidade de comprimento. Você tem aqui também o ângulo da linha, o comprimento da linha e aqueles ajustes que a gente calculou, eu estou colocando aqui, ó. Então, eu tenho a zona 1, ela está ligada, ela, nesse caso aqui, eu coloquei sem direcionalidade nenhum. Você tem o alcance em X e o alcance em R para faltas fase terra e para faltas multifases, bifásicas ou trifásicas. Tem os tempos de operação aqui, tá? Então, também aqui tem a zona 2, com aqueles ajustes que a gente calculou, com a temporização já de 300 mili, e por fim, a zona 3, 600 mili, tá? Aqui tem um recurso interessante, que é você clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do relé e vir na opção exportar e exportar o arquivo .rio. A gente portando esse arquivo .rio,
Na hora de parametrizar aqui, ó, o software da mala de teste, você vem aqui, ó, importar e pega lá o seu arquivo .rio e aí o que que ele vai fazer? Ele já vai desenhar todas as características. Então, se vocês forem ver, ó, nós temos aqui a zona 1 para faltas multifases. A zona 1 também, ela é um pouquinho maior agora, o alcance em R para faltas fase terra e assim por diante. As outras zonas é a mesma ideia. Aqui a gente já tem o comprimento da linha, o ângulo da linha e o fator de compensação de terra. Ok? No distância, a gente tem duas coisas para serem ensaiadas. O primeiro é o quê? Um ensaio de tempo, que é o nosso teste de ponto. Então, dentro da zona 1, ele tem que atuar instantaneamente. Na zona 2, ele tem uma temporização de 300 mili. Dentro da zona 4, uma temporização de 600 mili. E fora, ele não pode atuar. Note aqui embaixo que a gente tem todos os tipos de falta: A terra, B terra, C terra, AB, BC, CA e ABC, tá? Aqui ele não está mostrando, ó, vamos colocar aqui, ó, a impedância da linha, ó, tá vendo a impedância da linha aqui, ó? A gente consegue ver. A linha aqui, ó, contínua, vermelhinha, vamos dar um zoom, ó. A linha contínua aqui é o valor teórico, então aqueles alcances, aqueles ajustes que eu coloquei. Só que a função ela tem um erro, então até a linha pontilhada, seja para cima ou para baixo, você tem uma faixa de tolerância, tá? No caso aqui do tempo, nós temos um erro percentual do tempo e nós temos um erro absoluto do tempo. Esses erros, eles já foram... Vamos abrir aqui, ó. Aqui você tem, né, os erros de impedância, percentual e absoluto, e a temporização, o erro de temporização também, tá? No momento do ensaio, você pode simplesmente clicar aqui, ó, novo ponto. Não vou escolher todas as faltas para não demorar muito. Vamos escolher uma trifásica, uma bifásica e uma fase terra. Você dá OK, clica onde que você quer. Então, eu vou pôr aqui, ó, um ponto aqui dentro da zona 1. Ele já vai criar para os três tipos. Dentro da zona 2, mais um aqui, ó, na zona 3. E além disso, vai que alguém esqueceu uma função, uma quarta zona ativa aí, está funcionando, né? Tem mais coisas funcionando. Então, colocar um ponto aqui fora por desencargo, tá? Feito isso, simplesmente vou iniciar a geração e vamos ver os tempos de operação. Então, ele está começando aí a injetar faltas à terra na zona 1, na zona 2, na zona 3, fora, região externa. Agora eu parti para as faltas bifásicas, AB, AB não, né? BC não, não. Só AB, né? Zona 2, zona 3 e externo. E por fim, agora, as trifásicas. Vamos entender melhor o que que aconteceu. Ó. Esse primeiro ponto aqui, ó, ele está destacando. Quando eu cliquei aqui no gráfico, ele já calculou para mim qual é o valor de tensão e corrente que eu tenho que injetar para que dê esse valor de resistência e reatância, ou transformando, né, de coordenada retangular para coordenada polar, o módulo e o ângulo, tá? Então, ele calcula para mim automático. O ajuste teórico é 0 segundos e o tempo real 14,13. Então, está dentro da faixa de tolerância de tempo? Tá. Então, ele está aprovado.
Mesma ideia aqui, ó, 300 mili, na prática ele bateu com 316. O outro aqui, ó, 600 mili, bateu com 634, beleza. E o último ponto está numa região externa, o relé não pode operar de jeito nenhum, então não operou, não existe nenhum tipo de tempo. Tá? Então, esse ensaio de ponto é um ensaio rápido, né? Posso colocar outros pontos aqui no terceiro quadrante, no quarto quadrante, no segundo quadrante? Posso encher de ponto aqui. Aqui é mais para exemplificar para vocês. Além do teste de ponto, que eu avalio a temporização, existe o teste de busca. Então, olha só como é o teste de busca. Eu vou colocar aqui, ó, uma linha e vou interceptar aqui as diversas zonas. Então, quando eu coloquei aqui, ó, essa linha, ele interceptou aqui, ó, nesse valor de resistência e reatância. Qual é o objetivo desse ensaio? Buscar a borda entre a zona 1 e a zona 2, a zona 2 e a zona 3, e a zona 3 e a região externa. Então, o software agora ele vai mexendo nos valores de impedância para ver aonde há essa transição. Tá? Então, teoricamente, ele tem que cair bem aqui em cima da linha contínua, que é o ajuste teórico. Agora, se eu encontrar essa transição dentro das linhas pontilhadas, tá ótimo, o ensaio vai ser aprovado. Tá? Então, vou dar um. Quantas linhas eu posso pôr? Eu posso encher de linha, né, pessoal? Eu posso pôr mais linhas aqui, buscando o valor de reatância, buscando os valores de resistência. Você pode criar aí, levantar a característica total da sua linha. Aqui ele está fazendo, então, faltas à terra. Note que ele busca muito rápido essa borda, é bem rápido o ensaio. Já passou para faltas bifásicas. Então, toda função a gente tem que ensaiar duas coisas. Uma é a temporização dela, toda função tem um tempo associado, e outra é o ajuste da função em si. Então, aqui nós estamos testando a função de distância, a gente está vendo os valores de impedância, resistência e reatância que foram parametrizadas e comprovando, né, que realmente os valores, todos os pontos estão dando verdinho. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem a busca. Então, essa cruzinha aqui, ele vai aumentando, olha, fica mexendo. Só que tem um algoritmo muito rápido para já identificar aí, né? E já marcar, né? Então, é importante que ele encontre um valor dentro da linha pontilhada, que é a faixa de tolerância, né? Na prática, a gente vai ver que ele muitas vezes dá o valor exato de ajuste. É um relé muito preciso, lembrando que a mala de teste ela tem que ter uma precisão superior ao próprio relé. Aqui, ó, quando eu criei a linha, o primeiro ponto ele interceptou ali, ó, em 0,791 de resistência, menos 25,7 de reatância. Olha só o valor que ele encontrou, esse primeiro ponto. Exatamente o valor esperado, 0,791 e menos 25,70. Se eu quiser ver módulo e ângulo, a impedância aqui, então, tal valor da impedância, tal ângulo, tal valor da impedância, tal ângulo. Isso para todos os outros pontos, a análise é a mesma, né? Então, tem as faltas fase terra, as faltas bifásicas aí sendo utilizadas. Posso chamar um relatório já posso deixar tudo preenchido, então todos esses pontos, todos esses gráficos, todos os valores injetados são mostrados para nós. Esse relatório a gente pode salvar ele tanto em Word como em PDF. Posso salvar o arquivo, já deixar tudo, os pontos já, quais pontos eu vou querer testar, já deixo tudo salvo, chego lá na hora e só conecto e só abro o software e faço o ensaio.
Vamos continuar o raciocínio aqui na proteção da linha, ó. Então você tem a linha entre A e B e mais duas linhas aqui, B e C e B e D, tá? Considerando que B e C e B e D sejam iguais, como é que é o ajuste? Então nós temos a zona um pegando ali 80 a 90%. Então, se a gente vê no gráfico aqui, ó, você tem a zona um. Uma segunda zona que eu pego 100% da linha, mais 20 a 50% da próxima linha, tá? Tá aqui. Temos uma terceira zona pegando 100% da primeira linha, 100% do segundo trecho e mais 25% da próxima. Como eu não estou colocando uma terceira linha, um terceiro trecho, ele para aqui no barramento, tá? Então, zona um instantâneo. Zona 2 uma temporização 300, 500 mili. Zona 3 uma temporização maior, 1 segundo, por exemplo. Lembra que de A para B tem essa proteção e de B para A também tem essa proteção. Então, você tem a zona 1, você tem a zona 2 e a zona 3 aqui pontilhada. Com isso, pessoal, nós temos uma área de intersecção de zona 1, tanto do relé A como do relé B, que ficaria aqui entre X e Y. Então, entre X e Y, uma falta aqui em F1, o que que acontece? O relé A olha por zona 1, atua instantaneamente. O relé B olha por zona 1 e atua instantaneamente, né? Aqui só observação lá de não alcançar mais, né? Acabou as linhas aqui que eu queria proteger. Agora, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: e se cair uma falta aqui entre Y e a subestação B, ou entre X e a subestação A? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, próximo da subestação B, bem aqui nesse ponto. O que que acontece? A subestação B olha a falta tua instantaneamente. O relé A, ele não pega por zona 1, ele só vai pegar pela zona 2. E a zona 2 tem uma temporização bem mais alta que a zona 1, 300 mili, 400 mili, 500 mili. E na prática, se ocorrer uma falha aqui, esse cara abrir instantaneamente e o outro lado demorar aí 300, 500 milissegundos para abrir, isso pode gerar perda de sincronismo generalizada e levar a um blackout no sistema. Então, eu tenho que ser bem mais rápido para eliminar essa falha. Eu preciso ter uma seletividade, né? Eliminar rapidamente uma falha na linha. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo o uso de teleproteção. Então, utilizando teleproteção, a gente consegue fazer a seletividade, né? Teleproteção é a telecomunicação juntamente com a proteção. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma linha multiterminais, dá uma falha aqui, os relés, os disjuntores A, B e C, eles precisam abrir de forma rápida, né? Então, a função puramente, sem a teleproteção, não consigo fazer isso, tá? A gente aplica a teleproteção para a função 21, distância, 50 sobre corrente instantâneo, 51 temporizada, sobre corrente temporizada e o 67 direcional de sobrecorrente. Nós vamos precisar de um meio de comunicação, então pode ser através de fio piloto, fio telefônico, cabo elétrico, fio NU. Hoje em dia, o uso maior é através de fibra ótica, visto que muitas linhas têm o cabo OPGW, aquele cabo guarda que fica em cima da linha, aonde essa fibra ótica está dentro dela. Uma outra maneira também bastante utilizada, através de onda portadora, o famoso carrier, onde a gente usa a própria linha e gera sinais de alta frequência para fazer essa comunicação. Existe também a possibilidade do uso de micro-ondas não tão comum. Vamos falar dos esquemas de teleproteção. Então, a ideia é o quê? Eu conseguir dar o trip rápido, né, numa linha entre as duas barras adjacentes o mais rápido possível. Então, aqui está alguns, os principais, eu diria, que é o esquema DUT, PUT, POT, DCB e DCUB. Dentro desses esquemas, você tem ainda pequenas diferenças, tá, pessoal? Então, não vou me ater aos mínimos detalhes, vou dar uma visão geral aí para vocês.
Vamos olhar o DUT. O que é o DUT? Direct Underwritten Transfer Trip, né? Ah, fala minha língua. Transferência de trip direto por subalcance, tá? Note que as falhas aqui, ó, elas nunca vão estar na zona 1 dos dois relés. Eu sempre vou colocar aqui, ó, como exemplo, uma falta bem próximo de B. Como é que funciona? Por que que ele é subalcance? Primeiro que ele está usando a zona 1. Quando ele detectar uma falta na zona 1, o relé B ele vai dar um comando lá para o relé A. Então eu envio um sinal lá para o relé A, você tem uma porta OU, então o relé A ele vai dar o trip se o 21 dele pegar, não foi o caso, mas ele recebeu um sinal lá do relé B e na porta OU aqui, então tá 1, dá o trip. Já o relé B ele pegou por zona 1, já atuou direto, tá? Esse esquema aqui ele é também conhecido como intertrip. Aqui eu já comentei como é que é a operação dele e em termos de vantagem, é um método muito rápido para eliminar a falta no fim da zona. A comunicação ela é feita apenas com um canal e como desvantagem, ela não consegue proteger a linha caso um dos terminais esteja aberto ou com alimentação fraca, o famoso weak feed. Então, dependendo da topologia da rede, como é que ela está configurada, pode ter situações onde os níveis de curto-circuito fica muito baixa, a tensão cai, né? E você não consegue determinar o local da falha. Não consegue sensibilizar, desculpa, a função 21. Então, note que se tiver aberto desse lado e esse lado aqui está fechado e dá uma falha bem aqui, ó, não pega por zona 1, né? Então, provavelmente a gente vai ter que fazer usos de lógicas, né? Vai ter que criar alguma maneira de contornar essa situação. Vamos para um outro, tá? Eu diria que o put e o pot aqui são bastante usados. O put aqui é o transferência de trip permissível por subalcance. Então, a ideia, por que subalcance? Porque quem envia o sinal é uma zona 1, a zona 1 subalcança a linha total, né? O comprimento total da linha, a zona 1, ó, não pega toda a linha, pega um pedaço. Então, por isso, o método de subalcance, tá? Aqui ele é um pouquinho melhor, né? Por quê? Vamos pegar aqui, ó, esse relé B, identificou a falha aqui na cara dele, a zona 1 pega e já era, já deu trip. No caso da subestação A, o que que acontece? O relé B vai mandar um sinal para o relé A, então tá aqui. No caso anterior, ele já daria trip. Nesse caso, ele precisa de uma segunda confirmação, que é o quê? O 21, 2, a zona 2 do relé A, ó, que tem sobrealcance, ó, ele passa de 100%, ó, ele também tem que tá vendo essa falta. Então, eu preciso receber o sinal e ver dentro da zona 2. Ah, Michel, mas a zona 2 ela é temporizada, ele vai demorar 500 milissegundos para atuar. Não, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando só o sinal do picape da zona 2. Então, ele viu que está na zona 2, ele vai abrir a contagem de tempo, e aí sim o sinal de trip, caso fosse necessário, aconteceria depois de 400, 500 milissegundos. Na lógica aqui, ó, eu uso o sinal de picape. Então ele viu que deu a falta aqui, ó, esse sinal de picape, ele é instantâneo, tá, pessoal? Então não confundam isso. Eu já expliquei, né, enfatizando que o picape da zona 2 é instantâneo e o trip da zona 2 leva em consideração o tempo de operação. Para a lógica, nós estamos pegando o sinal de picape. Esse é o nosso famoso put. Vamos ver as vantagens dele, mais seguro, porque ele precisa também verificar o picape da zona 2 para permitir o trip, usa só um canal de comunicação e também tem aqueles problemáticos de o terminal estar aberto ou
a alimentação fraca, né? Ele precisa do elemento de terra também, no DUT também, então hoje já tem os elementos para verificar faltas para a terra. Vamos para o próximo, o pote. O pote é o transferência de trip permissível por sobrealcance. Então, note que agora, aqui, ó, o primeiro relé aqui, vai ver ali por zona, ao invés de usar uma zona 1 para enviar o sinal, ele usa aqui, ó, a zona 2, ó. Então, por isso o nome da teleproteção ter esse nome aqui de sobrealcance. Porque eu estou usando uma zona 2, por exemplo, que tem um sobrealcance para transferir o trip. Então, olha o relé A aqui, ó. O relé B aqui, ó, pegou na zona 2, transmite um sinal para o relé A. Então, tá aqui, recebeu. O relé A, ele também tá vendo essa falta, ó. Novamente é o sinal de picape, ó. Deu aqui, ó, tá dentro dessa região, então fiz a lógica, dá o trip do A. E o B, a mesma coisa, o relé A viu aqui, envia um sinal para o B, o relé B viu, caiu dentro da zona 2, então fiz a lógicazinha, dá o trip também, tá? Mais confiável do que o put, uma vez que ele enxerga todas as faltas da linha. Então, note que eu, como estou usando uma segunda zona, né, eu consigo ver qualquer falta que caia dentro da linha. É bem mais fácil criar lógicas aí no caso de terminal aberto ou weak feed, tá? Uma desvantagem, eu vou precisar de 2 canais de comunicação, uma para cada direção, e caso eu perca o canal de comunicação por algum motivo, eu não tenho o trip da linha. Isso é problemático. Vamos ver mais um, o DCB, bloqueio por comparação direcional. Olha só como é que funciona esse cara aqui, ó. Eu uso novamente uma zona com sobrealcance, então a zona 2, por exemplo, né, ó, o relé 2, o relé B aqui viu, manda um sinal para o relé A. E agora eu mando um sinal. O relé B ele tem uma zona olhando para trás, é uma zona reversa, ó. Então, como a falta foi para frente do relé B, esse sinal aqui, ó, ele não é enviado. Então, lá para o relé A, ele tá vendo na zona dele, ó, de sobrealcance, ó. Então, deu picape aqui para o relé A e ele não recebe um sinal de bloqueio. Então, o 0 tem uma porta inversora, vira 1. Então, vi aqui que está na minha região de operação, não recebi o sinal, eu vou dar um sinalzinho de trip. Note aqui, ó, uma situação que eu tenho uma falta em outra linha aqui, ó, uma linha que está atrás desse relé B. O relé A, ele vai ver, porque ele tem uma zona 2, tem um alcance grande, né? 100% mais um pedaço da próxima. Então, na lógica aqui, virou 1. Só que o relé B, ó, ele vai ver que caiu na região reversa. Então, como ele viu que caiu na região reversa, ele manda lá um sinal, nível lógico 1, com a porta inversora, vira 0, e aí não dá o trip, tá? A vantagem é que é bem confiável, uma vez que não depende do canal de comunicação para dar o trip. Então, ele não precisa receber, né? Não tem que estar ativo ali o, o canal de comunicação, tá? Você tem lógicas facilmente feitas para terminal aberto e o Wikinfeed, e ele tem como desvantagem não ser tão seguro, porque ele pode dar trip indevido. Se aquele sinal de bloqueio não chegar logo, por algum motivo, ele vai dar um trip indevido, né? Se o meu canal for muito lento ou se eu perder a comunicação. E um outro problema é que esse canal está desligado. Normalmente ele não está usando, né? Não manda o sinal para lá. Então é necessário a gente fazer constantemente ensaios no canal de comunicação. O último modelinho aqui é o desbloqueio por comparação direcional. Então, a ideia é o que? Eu ter 2 frequências de comunicação. Uma frequência de guarda, que eu consigo, né, dessa maneira, verificar o funcionamento
correto do canal de comunicação o tempo todo e uma outra frequência para dar o trip. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você tem uma falha aqui próximo do relé B, ó. O relé B ele usa uma zona 2 para mandar um sinal de desbloqueio numa outra frequência. Ó, então, esse sinal aqui para o relé A seria esse cara aqui. O relé a zona 2 dele tá pegando, ó, a falha. Então, você tem nível alto aqui 1, nível alto aqui 1, 1 com 1 dá 0. 1 com 1 dá 0 não, né? Uma porta engine. Ele dá o trip do A. Imagine que você tem aqui uma falta, né? Atrás, novamente. Então, o pessoal, não vou entrar. Oi, caiu? Oi, voltou? Estamos te ouvindo? Deu uma Tá. pequena queda. Balançou, mas não caiu. Vamos voltar aqui, pessoal. Então, recapitulando aqui, o desbloqueio por comparação direcional dá uma falha aqui, ó, bem na cara de B. Então, B vai transmitir aqui, ó, lá para o relé A um sinal de desbloqueio em outra frequência. Como o relé A também está vendo essa falta aqui, ó, na zona 2 dele, né, o pickup aqui, ó, então você tem um chegando na porta end e o desbloqueio aqui também chegou, ó. Então, essa lógica aqui é irrelevante, 1 com 1 me dá o trip no A. Se fosse uma falha aqui, ó, na outra linha já, o relé B, o relé A vê essa falta. Então, nível lógico 1. Só que o relé B, ele não vai dar o sinal de desbloqueio, porque não tá para frente aqui, ó, tá reverso. Então, ele não muda a frequência e não vai ativar o trip do A. Ele tem uma pequena lógica aqui, tá? Perda de canal, não vou entrar tanto no mérito disso. A vantagem desse cara aqui é que ele é bem seguro, uma vez que você recebe um sinal de desbloqueio para emitir o sinal de trip. A gente cria facilmente aí lógicas caso perca os canais de comunicação. Dá para usar em conjunto os elementos de sobrecorrente, direcional de sobrecorrente, de neutro, 67N, tá? E a grande desvantagem é que você precisa de dois canais de comunicação, então o custo ele fica um pouquinho mais alto. Quando a linha ela tem uma impedância ali, que é uma impedância, né, considerável, então eu posso usar tranquilamente os relés de distância. Agora, muitas vezes a minha linha é muito pequena, então é difícil determinar aquele valor de impedância, ou aquela impedância muito pequena, o relé não vai ter essa sensibilidade. Então, principalmente para linhas curtas, o que que a gente vai fazer? Vai usar o diferencial de linha. Diferencial de linha, você tem um relé numa ponta e na outra, e aí eles trocam informações. Note que numa linha o fluxo está em algum sentido, ou está da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então aqui a corrente está saindo e do outro lado ela entra. Ou seja, existe um defasamento angular de 180 graus entre as duas correntes. A hora que você faz uma menos a outra, dá zero. Tá? Quando ocorrer uma falha interna na linha, essa corrente vai vir desse lado para cá e essa corrente agora ela vai contribuir para o curto, então ela vai inverter o sentido. Em termos de relé, quando as duas correntes estão com o mesmo ângulo, ele entende que é uma falta interna. Se eu tenho defasamento de 180 graus, é uma condição normal de operação, ou ainda uma falta externa. Se eu colocar uma falta aqui fora, o fluxo continua indo para aquela direção, só que os valores de corrente eles vão aumentar. Cada ponto, o relé mede as suas correntes.
e aí ele tem que mandar essa informação lá para o outro relé. O bom do diferencial de linha é que você não depende dos valores de tensão, diferente do distância, né? Você tem a tensão e a corrente para poder calcular a impedância. O diferencial de linha só olha para corrente, então ele não é afetado, diferente do distância, perda de potencial. No momento da falta, você tem uma queda grande de tensão. Isso influencia o distância. Transitórios dos TPCs, então os divisores capacitivos, gera transitório, prejudica. Linha paralela, você tem lá uma torre, já aproveita e coloca uma linha do lado da outra, né? Linhas paralelas. Nessa situação, você tem acoplamento mútuo de sequência zero, prejudica a, as faltas terra, a medição correta. Oscilação de potência, mudanças bruscas da geração levam a trajetória da impedância, pode cair dentro de uma zona lá e fazer com que o relé atue de forma indevida, né? Então, não depende disso. E ainda o fator de compensação série, quando a gente quer aumentar o quanto é possível enviar de potência numa linha, é muito comum usar bancos de capacitores para conseguir aumentar. Quando a gente faz isso, pode ter situações de inversão da tensão, que novamente vai prejudicar a direcionalidade dos elementos de distância. No software de distância, seria possível ensaiar pontos utilizando a impedância de linha como base? Sim, o software de distância que ele tem esse recurso de você já colocar os pontos em função da linha. Muitas vezes eu quero ver o localizador de falta. Eu não quero testar a função distância propriamente dita. Eu quero ver se o localizador de falta ele está me indicando a falta de maneira correta. Então aqui, ó, se eu colocar aqui o mostrar a impedância da linha. Então, imagine que eu quero colocar uma falha bem na metade da linha. Então, como é que eu colocaria facilmente isso, né? Eu venho aqui, novo ponto, escolho o tipo de falta e coloco aqui, ó, Z relativo à linha, com o ângulo da linha, e eu quero, por exemplo, a 50%, ó. Eu não preciso nem me preocupar em calcular qual é esse valor de impedância. O próprio software, eu jogo um ponto aqui, ó, então tá pegando uma falta trifásica bem no meio da linha. Gero, vou lá no relé e olho se ele está medindo os 50 quilômetros, né? Se for uma linha de 100, se ele está pegando aí 50 certinho. No software diferencial, é possível utilizar o teste de ponto e o teste de busca para o diferencial de linha? Sim, também podemos fazer. Eu mostrei aqui no sequenciador de estado, mas a função diferencial ela tem o software específico para o ensaio da função diferencial, né? Então, eu vou usar bastante isso aqui para diferencial de transformadores, de geradores, de motores, e eu posso também fazer, sem problema nenhum, o diferencial de linha, tá? Ele está aqui já com o ajuste do 7SL, tá? Então, para quem está acostumado aí, já tem um conhecimento da função diferencial, a gente sabe que ele tem um slope, né? Ó, essa inclinação aqui é o famoso slope. E você tem uma corrente diferencial aqui e uma corrente de restrição. Então, eu posso jogar pontos acima dessa região, onde o relé vai operar, e pontos abaixo, aonde o relé não deve operar. Tá? E os ajustes aqui, ó, eu tenho as máscaras dos principais relés também. O distância lá, eu tenho as máscaras dos relés, ou seja, como é que a função distância é parametrizada? Já está lá dentro do software algo muito próximo a isso aqui, ó, no distância, né? Eu não acabei mostrando, mas aqui a gente tem N relés diferenciais, tá? Inclusive aqui, ó, ele já está selecionado aqui o 7SL8X, no caso o nosso é o 86, já é um Ciprotec 5. Então, quando eu seleciono essa máscara, os fabricantes, eles diferem muito
na metodologia de cálculo de corrente de restrição, né? Então, o relé ele tem aqui uma metodologia específica, tem alguns parâmetros aqui que devem ser colocados para que o slope, ó, no caso desse relé, ele tem uma inclinação fixa de 100%, porque é bem específico, né? É uma proteção de linha. Agora, se eu pegasse outros modelos aqui, você tem, né, a definição do primeiro slope, segundo slope e etc. Aqui eu poderia fazer tudo que eu fiz no distância, tanto o teste de ponto. O que é o teste de ponto? Eu quero que teste um ponto aqui em cima e um teste ali embaixo, por exemplo, né? Eu posso testar um ponto aqui que ele vai atuar instantaneamente e embaixo não vai atuar. E usando a teleproteção, todo o esquema que a gente fez ali anteriormente. E além disso, poderia ainda colocar um teste de busca. Então, vamos pôr aqui uma linha bem aqui, ó. E aí, o que que o relé faz no teste de busca? Ele joga uma corrente diferencial menor, vai aumentando até ver o momento de transição de não operação para operação, tá? E o valor teórico é essa linha azul escura, que seria aqui, nesse caso, 1 de corrente diferencial, tá? Também daria para fazer, claro que usando a teleproteção, eu optei em mostrar no sequenciador de estado para vocês. No relé de distância, como está calculada a resistência da falta? Eu sei que o relé vê a impedância aparente. Depende do modelo do fabricante. Cada relé tem relé que considera já um valor fixo, outros não. Então, vai mais do seu estudo em levar em consideração ou não esse valor. Um ajuste do 87L para uma linha curta tem suas dificuldades? Quais tipos? Ou somente um 21 atenderia? Não, em linha curta, não deve se usar 21, tá? Não aconselho usar 21. Usa outras funções, usa o 67, usa o 5051, mas o 21 é problemático. Você não consegue achar ali, é, categorizar bem essa linha para ter a zona 1, para ter a zona 2. Então é muito fácil ter sobrealcance, ou muitas vezes você nem consegue, nunca vai acontecer uma falta que o relé vai identificar se a linha é muito curta. Então, quando a linha é muito curta, por favor, usem diferencial, tá? Diferencial de linha, aí ele é seletivo, tá? A única, vamos dizer assim, desvantagem do diferencial é a questão de você ter a comunicação entre os dois relés, tá? Mas uma linha curta, então, bem tranquilo isso. A linha curta seria até quantos km? Então, não é não é dessa maneira que a gente determina se a linha é curta ou não, né? Vai depender do nível de tensão e também do SIR da linha, tá? O SIR da linha, ela é a impedância da linha dividido pela impedância da fonte, tá? Dica, faz aí, ó, vai em busca aí do curso de linhas de proteção. A gente fala sobre isso lá com bastante detalhes, tá? Em uma situação de falta para a terra com alta resistência, a impedância não cairá dentro da zona de proteção? Como faço para identificá-las? Isso aí é o que eu comentei anteriormente, né? Numa falta com uma resistência muito alta, o relé, a falha não vai cair dentro da zona, né? Então imagine que é uma resistência muito grande aqui, ó, cai aqui fora. Não cai dentro da zona, ó, a resistência está muito grande, o relé de distância não identifica. Então quem vai identificar? O 67, o 67N, né? Quando eu tenho uma falta para terra, eu vou ter corrente de sequência zero, vou ter corrente de neutro, então vai sensibilizar essa função e ela assim que vai identificar essa falha, tá? Então, muito comum usar 21 junto com os 67N,
justamente para essa situação, falta terra com uma alta resistência aí de contato.